Ok. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua bondade. Obrigado por esse momento de estudo, que o Senhor possa falar aos nossos corações, nos ajudando, nos orientando, nos admoestando, mostrando todo o amor do Senhor. E que o Senhor também possa nos orientar para que venhamos a viver para a Tua glória, meu Pai. Nos ajuda, que em nossas vidas nós venhamos a glorificar o nome do nosso Salvador. É no nome dele que oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Amados, o tema de hoje é Deus, o juiz, certo? Nós vivemos em uma geração em que gosta da ideia de que Deus é amor, Deus é Pai, Deus é ajudador, Deus é amigo. Muitas pessoas são confortáveis em ouvir sobre a graça do Senhor, o perdão do Senhor, sobre o cuidado divino. Isso é bom, isso é bênção, isso não é ruim, não. Mas, quando falamos de Deus como juiz, algumas pessoas têm uma reação indiferente. A reação que é de alegria com o Deus misericordioso, bondoso, e Ele essa reação muda quando o assunto é Deus como juiz. Ô Zé, por favor, fecha. Obrigado. Certo? E o Senhor é juiz. E um dia todos nós iremos nos apresentar diante dele, como bem diz em sua palavra. Se ela me ajudar. Para cá? Ok. 2 Coríntios 5, versículo 10 diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, um dia todos nós iremos nos apresentar diante de Deus. E esse julgamento divino não é um tema secundário às Escrituras, não é algo que faz parte, é algo essencial da revelação de Deus para toda a criatura, certo? E nesse estudo, eu tenho alguns objetivos com os irmãos. Não, ok. De mostrar quem é Deus como juiz, como o julgamento revela a sua perfeição moral, por que Cristo será o juiz final, e diante dessa realidade de que Deus é juiz, como devemos viver baseado nessa realidade. Tá bom? Então, vamos lá. E primeiro eu quero tratar sobre as características desse juiz, porque entendemos que existe um julgamento, só que precisamos entender as características desse juiz. E a primeira é vocês que estão passando? Agora deu certo. Pronto, vamos lá. E a primeira característica desse juiz o juiz é alguém que possui autoridade. E Deus, ele é o Criador. Ele é dono de todas as coisas. Toda criatura pertence a ele. O Salmo 24, versículo 1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, o Senhor é quem fez todas as coisas, e é Ele dono de todas as coisas. Ele é o dono das nossas vidas. E esse Senhor, Ele tem o direito de estabelecer padrões, de estabelecer leis, de ser o juiz. E o padrão do julgamento será o padrão de Deus. Em Romanos 14, 12 diz: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, esse Deus
é alguém que ele possui autoridade, certo? Ok. Outra característica desse juiz é alguém que ama a justiça. Ele é alguém que ama o bem. É alguém que odeia o pecado. É alguém que se importa com a verdade. É alguém que se importa com a justiça. E quando falamos que ele ama a justiça, não está dizendo que ele tolera o pecado, como alguns acreditam. Não, Deus é amor. Deus não vai ser o juiz. Deus não vai jogar ninguém no inferno. Vai. Existe céu e inferno. Existe um julgamento. E agora imaginem, se existe um juiz, na qual esse juiz, ele não pune assassino, ele não pune alguém corrupto, ele não pune abusadores. Esse juiz é o quê? Pode falar. Se um juiz que não pune assassinos, corruptos, esse juiz é o quê? É bom ou é ruim? Então, mas nós estamos falando de um Deus que ama a justiça. Ele não é ele não é neutro. Ele segue uma linha. E, amados, a própria palavra do Senhor nos diz isso, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Então nós estamos falando de um Deus justo, um Deus que julgará perfeitamente, diferente, infelizmente, de alguns juízes que julgam, às vezes pelos seus próprios interesses, basear algo em algo, até mesmo por conta de alguma limitação, eles julgam de forma equivocada. Mas o Senhor não. O Senhor é alguém justo, que ama a justiça, e Ele não é alguém neutro. O que é certo, o que é errado. E esse Senhor, outra característica desse juiz, é alguém que conhece toda a verdade. Diferente dos tribunais humanos. Os tribunais humanos são limitados. Eles não conhecem os pensamentos das pessoas, as motivações, mas Deus conhece. Deus sabe o coração de cada um. Deus sabe o que está na mente de cada um, como bem a sua palavra diz, que o Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Então, o Senhor, como juiz, Ele conhece todos nós. A palavra nem chegou em nossa boca, Ele já sabe o que vai sair. Baseado nisso, o julgamento do Senhor será algo muito rápido. Os tribunais humanos nossos demoram, às vezes, meses, anos e anos para julgar algo, porque tem que escutar testemunha, tem que averiguar fatos, tem que visualizar documentos. O Senhor não. Ele já conhece tudo. Ele já sabe de tudo. E esse Deus fará o julgamento perfeito. Não haverá falsas testemunhas. O que é certo. O que é errado. Não haverá injustiças. Como, infelizmente, nos nossos dias e sempre na história, aconteceram injustiças em relação a julgamentos. Existem vários fatos de pessoas que passaram décadas, anos presos, inocente. Mas no julgamento do Senhor não haverá injustiça. E toda hipocrisia será revelada no julgamento do Senhor. Hebreus 4:13 diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Então, esse juiz é alguém que conhece toda a verdade. Ele conhece até as falsas testemunhas. Certo?
Ok. Outra característica desse juiz é alguém que é com poder para executar a sentença. Nos tribunais humanos, né, quando o juiz decreta lá tanto tempo de pena, aí vem outra instituição e executa aquela decisão. O Senhor não. É Ele quem julga, é Ele que sentencia, é Ele quem executa a sentença. Quando lá em Gênesis 6, na qual o texto diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, o Senhor, ele julga, ele viu a situação do povo, que a maldade estava se multiplicando, ele dá a sentença. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Então, é Ele quem julga, é Ele que sentencia e é Ele quem executa a sentença. E isso demonstra o seu poder absoluto. Um juiz diferente dos juízes que temos humanos. Certo? E quando falamos sobre esse julgamento que vai acontecer, não é um julgamento, não é uma ameaça. Não existe uma ameaça. O julgamento divino não é uma ameaça vazia. Deus age na história e agirá plenamente no último dia. E no dia do Senhor, não haverá injustiça. Será um momento perfeito, um julgamento perfeito, ok? Então, nós vimos as características do juiz e, para fazer esse estudo, eu me utilizei do livro do pastor J.I. Packer. E, nesse livro, ele tratou sobre o juiz, só que ele disse que, além de tratar sobre o juiz, nós precisamos compreender como é que ele julga. E ele traz o termo chamado retribuição. Deus recompensa conforme as obras. Aí alguém pode perguntar: mas pastor, esse autor pensa que a salvação é pelas obras? Não. Ele não pensa isso. Ele acredita algo que é bíblico. Depois de entendermos o Evangelho, pela graça do Senhor, nós somos levados a fazer boas obras, por causa de Cristo. Certo? E aí, Deus recompensa conforme as obras. E ele fala isso baseado em Romanos, capítulo 2, versículos 6 a 11. Que diz: Deus que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Eita. Mas ira e indignação para os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Repito, isso não significa que a salvação é por mérito. O que o autor quer dizer, olhando para o texto de Paulo, é que as nossas obras, as nossas vidas, revelam a nossa realidade espiritual, o que está em nossos corações. Certo? E o que é visto na Escritura é o quê? Que o bem recebe recompensa e o mal recebe punição. Outro texto que nos ajuda está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Então,
J. Parker trata, olhando para esses textos, de que no julgamento do Senhor, Deus recompensa conforme as obras. Ok? Continuando, ele fala sobre a justiça perfeita de Deus. E assim como eu bem falei já, amados, existem injustiças. E às vezes o crente se pergunta, rapaz, por que tem tanta injustiça? Por que essas coisas acontecem? Talvez todos nós já paramos e pensamos sobre isso. Por que existe tanta injustiça? A resposta bíblica é que no final de todas as coisas, o Senhor vai colocar tudo em ordem. Não haverá mais injustiça. A injustiça humana, ela é temporária. Mas o julgamento divino será definitivo. Não haverá mais injustiça. Nenhum pecado ficará impune. Nenhuma fidelidade será esquecida. Nenhuma lágrima será ignorada pelo Senhor. Pelo contrário, Ele vai enxugar as nossas lágrimas. Apesar de termos injustiças, um dia não haverá mais. Será um momento perfeito. Como bem disse lá, a palavra do Senhor nos ajuda a compreender esse pensamento, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Wesley. Eu vou chegar aí. Certo? Ok. Eu vou usar até esse texto, tá bom? Pois bem, ainda falando sobre a questão da retribuição, o julgamento, ele dá sentido moral à vida. Se não existe julgamento, irmãos, não existe o bem e o mal. O bem e o mal perdem o significado. Se compensa errar, se compensa roubar, se compensa fazer algo que é contrário àquilo que Deus estabeleceu. Mas existe um julgamento. E esse julgamento dá sentido moral à vida. Nós que entendemos do Evangelho, nós entendemos o que Cristo fez por nós. Nós entendemos que Deus enviou o Salvador. Nós entendemos que devemos mudar de vida e que existe um julgamento. Vai existir um julgamento. Isso deve nos encorajar, irmãos, que mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às injustiças que sofremos às vezes, nós sabemos que um dia o Senhor vai julgar e nós não iremos passar mais por injustiças. Nós não iremos sofrer por conta do pecado ou julgamento alheio. E até mesmo aos ímpios, esse julgamento, quando é ouvido por alguns, eles dizem temer a Deus. Apesar de não mudar esse seu proceder pecaminoso, até alguns dizem, eu tenho medo dos castigos do Senhor. Mas não mudam de vida. Enfim. E agora eu vou passar para a parte que eu acredito ser a parte mais solene dessa doutrina, que é o juiz final. O juiz final será Cristo, o Senhor Jesus. Ele é o agente do Pai. Aí, um texto que nos ajuda a compreender isso é João 5:22, que o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. O Pai entregou o julgamento ao Filho, ao Senhor Jesus. Então, o mesmo Cristo que veio como Salvador,
ele vai retornar como juiz. E isso revela a divindade do Senhor, a autoridade do Senhor Jesus, a soberania que Ele tem. O Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. 27 a 29 diz: e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. O Pai entregou o julgamento ao Filho. E lembre-se, esse mesmo Filho que vai julgar, ele também é o Salvador. O juiz também é Salvador. E, amados, isso torna o Evangelho algo urgente. Nós devemos pregar a toda criatura. Nós devemos pregar aos nossos familiares que não são crentes, às pessoas que convivemos. Ele veio como Salvador, mas quando ele voltar, ele voltará como um juiz. Hoje a porta da graça está aberta, mas no dia do juízo será tarde demais. Então não trate o Evangelho com indiferença. O tempo de arrependimento é agora, não é amanhã, não é depois. A mudança é hoje. O juízo vai acontecer, o julgamento vai acontecer. Chegará um momento em que pessoas serão destinadas ao céu e outras ao inferno. Isso é fato. Isso vai acontecer. Só que existem pessoas sonolentas, achando ou pensando que não vai acontecer, e estão caminhando para o inferno, a passos largos. Infelizmente, existem pessoas dentro da igreja, vivendo de qualquer forma, e achando que vai para a mansão celestial, e não vai. Sem fé em Cristo, sem arrependimento de pecados, a pessoa caminha para o inferno, e ela pode estar dentro da igreja. Então existe esse chamado urgente a pedir perdão, a buscar o Senhor. E esse julgamento será universal. Em Mateus 25, mostra que todas as nações, todos os povos, todas as pessoas estarão diante de Cristo. Ninguém vai escapar. Seja rico, seja pobre, seja crente, seja descrente, seja líder de igreja, seja membro de igreja, todos estarão diante de Cristo. Como o nosso texto base, 2 Coríntios 5,10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Nós temos a certeza da nossa salvação? Ou ainda existe pessoa entre nós que vive pecando deliberadamente, vivendo um teatro? Existe um chamado para mudança de vida. O julgamento é algo certo. E esse Senhor, o Senhor Jesus, que veio como um Salvador, Ele virá como juiz. Daí, pode ser tarde. Pois bem. Mas aí alguém pode perguntar, mas pastor, como Deus avaliará as pessoas do julgamento final? Repito, a Bíblia ensina que as nossas obras refletem aquilo que está em nossos corações, como bem a palavra diz, né? A boca fala do que está cheio o coração, e Parker trata do indicativos do coração. O Senhor sabe do nosso coração.
As obras, elas não compram a salvação, mas elas evidenciam a minha fé, o meu amor verdadeiro, uma conversão verdadeira. Na quarta-feira, nós falamos sobre esse texto aí, no momento da oração. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompe-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. A ideia do salmista é o quê? O ímpio, o insensato, ele, em suas atitudes, ele demonstra que não há Deus. O Senhor não tem governo sobre a vida dele. Ele vive como ele quer. Os ímpios são assim. Aí eu trouxe uma reflexão sobre, será que você e eu, também por vezes, em nossos pensamentos, em nossas atitudes, em nosso falar, de certa forma, não falamos não a Deus, desobedecendo ao Senhor, desagradando a Ele, entristecendo o Espírito Santo do Senhor. Porque o Senhor, Ele também irá nos julgar pelas nossas palavras, as nossas atitudes, o amor que temos aos irmãos. Repito, a salvação é pela graça, é mediante a fé. Mas a fé salvadora, ela não permanece sozinha. Se eu entendi que Cristo mudou minha vida, eu sou levado a buscar uma vida de santidade. Se eu entendi que Cristo mudou a minha vida, eu busco obedecer ao Senhor. Existe uma transformação. É por isso que, quando alguém fala: pastor, eu quero fazer a profissão de fé, o conselho vai entender o porquê. Porque às vezes a pessoa só quer fazer parte da igreja. Não. A gente tem que entender se realmente houve uma mudança, se houve uma transformação de vida. Não é um clube. Não. Tiago diz, né? A verdadeira fé produz frutos, na qual Tiago diz que assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Repito, se eu entendi do Evangelho, eu sou levado a fazer boas obras. E entendendo que um dia nós prestaremos conta com o Senhor. Os crentes também prestarão contas. Contudo, como bem falou o nosso irmão Wesley Puskas, existe algo separado para os crentes. Como diz lá o texto que ele bem utilizou, Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. A questão é, esse texto deve me levar a buscar uma vida de santidade. Esse texto não me leva a pecar deliberadamente, no sentido de que, no final o Pai perdoa. Eu vou viver bagunçando, viver de qualquer forma, porque Deus é misericordioso, Deus é amor. Não, Deus é um Deus justo e Ele ama a justiça. Esse texto deve nos levar a nos achegarmos mais a Deus, a orar mais ao Senhor, a ler mais as Escrituras, a amar mais ao próximo. Percebe a diferença? Esse texto não me leva a viver de qualquer forma. É por isso que o julgamento não deve ser um pavor para o crente. Não. Cristo já fez aquilo que tinha que ser feito por nós. Certo? Outro item. O julgamento será proporcional ao conhecimento.
baseado em Lucas 12, 48b, diz: mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. O meu instrumento de trabalho são as Escrituras. É algo fantástico, amados. Só que o Senhor vai me julgar de acordo com o conhecimento que Ele tem me dado. O certo é a pessoa que mais lê as Escrituras da igreja do Cambeba é para ser os 3 pastores. E todo o conhecimento que está sendo dado aos pastores, nós seremos julgados conforme aquilo que o Senhor tem nos dado. Assim é você, que escuta todo o estudo no domingo, toda a mensagem, toda a pregação. É um privilégio estar na igreja do Senhor. É um privilégio poder escutar a voz de Deus. Só que o julgamento será proporcional ao nosso conhecimento. E conhecimento sem arrependimento aumenta a culpa. Conhecimento sem arrependimento aumenta a culpa. É por isso que existe essa chamada urgente. Se você está aqui vivendo de qualquer forma, se arrependa. Se volte para o Salvador. Se arrependa. Porque ninguém vai fugir do julgamento do Senhor. Sem necessidade de fugir. A pergunta que eu e você deveremos fazer é: diante de um Deus santo, como podemos comparecer diante desse Deus? É de qualquer forma? Lembra quando Josué estava lá, olhando para Jericó, sozinho? Alguns acreditam que ele estava meditando ali, naquilo que Deus tinha falado para ele. O Senhor aparece para ele. Josué, o texto fala que ele se prostra e ele coloca o rosto em terra. Imagina que alguém está deitado com o rosto em terra. Josué entendeu que ali estava um Deus santo. Só que Deus disse: retira a sandália dos pés. Alguém prostrado diante do Senhor, com a face, com o rosto no chão ali. Deus olha para ele e diz: tira a sandália dos pés. Ainda te falta algo. Se chegamos aqui achando que ainda nos falta algo, não entendemos da palavra do Senhor ainda. A palavra diz que nós pecamos todos os dias. Se nós pecamos todos os dias devemos nos arrepender. Todos os dias devemos nos arrepender. Aonde eu quero chegar? Nós devemos temer ao Senhor. O temor do julgamento é legítimo. E temer ao Senhor não significa um pânico irracional, mas uma consciência da santidade divina. Não trate o pecado como algo normal. Não trate o seu pecado como algo leve. Se arrependa, busque o Senhor. Deus não ignora o mal. A nossa vida, você deve viver aqui para a glória de Deus, mas pensando na eternidade. Pensando no momento que você vai estar com o Senhor. E nessa vida deve existir arrependimento. Deve existir. E o temor deve acontecer também. Não é medo. Não é pânico irracional, não. Mas é temendo um Deus santo. Um Deus santo que requer santidade do seu povo. E esse juiz, ele também oferece salvação. O juiz oferece perdão
aos culpados. Ele viveu perfeitamente. Cristo não pecou. Ele morreu pelos pecadores. E ele ressuscitou. E ele oferece a todos reconciliação. O juiz oferece reconciliação. A palavra lá em João 5:24 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é que eu terei, eu tenho a vida eterna. E não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É esse Senhor que oferece salvação a mim e a você. E nós não entraremos no juízo. Outro texto, Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor, por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, se você realmente entendeu do Evangelho, você não deve, aí no terceiro ponto do ponto 5, quem está em Cristo não precisa viver em desespero. O cristão, ele encara o futuro com reverência, mas também com esperança. Com esperança. A dívida foi paga. Se um dia habitaremos no céu com o Senhor, é por causa dos méritos de Cristo. Então perceba que somente aqueles que entenderam do Evangelho, que se arrependeram de seus pecados, têm fé em Cristo, esses habitarão no céu com o Senhor. Mas aqueles que vivem conforme a sua vontade, esses caminham para o inferno. O julgamento vai acontecer. O julgamento vai acontecer. Portanto, a doutrina do julgamento não existe apenas para assustar pecadores, mas para revelar a santidade de Deus, a seriedade do pecado, a glória da graça em Cristo Jesus. Busque o Senhor, fale do Senhor, viva para a glória de Deus. Anuncie esse julgamento que vai acontecer. Pais, falem aos seus filhos. O julgamento vai acontecer. E eu repito, existem pessoas hoje aí falando, não, eu tenho medo dos castigos do Senhor. Mas os castigos que eles imaginam é perder um bem, é passar por uma doença. Os castigos do Senhor não é no sentido de que, se eu não me arrepender dos meus pecados, eu vou caminhar para o inferno. Não é nesse sentido. Eles pensam agora. Eles pensam o hoje. Eu tenho medo dos castigos do Senhor. Amados, nós passamos por dificuldades. O crente passa por dificuldades, mas sabemos que um dia será perfeito. Mas para os ímpios não. Eles querem viver o hoje, o agora. Percebe quando às vezes um ímpio chega para você e fala, ora por mim. Aí você vai saber, vai entender. Eles querem bênção. Eles querem bênção. Não estou falando que é ruim, não. É bom ser abençoado por Deus. Lógico. Mas o Senhor requer arrependimento e fé. E isso eles não querem. Mas que você possa continuar falando de Cristo a toda criatura, sendo um instrumento nas mãos do nosso Salvador. Amém. Chegando aqui à conclusão do estudo, a Bíblia apresenta Deus como o juiz do início ao fim da Escritura. De Gênesis e Apocalipse, nós sabemos que existe um Deus que governa, um Deus que conduz o seu povo e um Deus que julgará o seu povo com uma autoridade absoluta, como alguém que ama a justiça, como alguém que conhece todas as coisas. E o julgamento que vai acontecer deve encorajar a mim e a você, que vai ser um julgamento perfeito, um julgamento de alguém que conhece todas as coisas, que conhece os nossos pensamentos.
o nosso falar. E tenhamos a certeza que todos nós iremos comparecer diante de Cristo Jesus. O mesmo Jesus que julgará, o mesmo Jesus que julgará o mundo hoje, convida pecadores ao arrependimento. Pastor, eu entendi o estudo, mas o que é que eu faço com esse estudo na minha semana? Examine o seu coração. Porque se você examinar seu coração, você vai entender que você precisa ler mais as Escrituras. Você precisa orar mais ao Senhor. Você precisa levar o pecado mais a sério. E se você refletir realmente, você vai perceber que eu estou precisando mais de Ti, Senhor. E no momento em que você chegar a essa conclusão, busque refrigério em Cristo. Busque refrigério no Senhor Jesus. E Ele vai te ajudar. Ele vai te orientar. E que assim a sua vida em santidade possa progredir a cada dia mais. Até a volta do Salvador. Até o dia do julgamento do Senhor. Eu não quero, irmãos, escutar no grande dia: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Eu não quero que os meus familiares, as pessoas próximas a mim, escutem isso. Irmão, o que o irmão falou é que o que nos tranquiliza, a nós os crentes, né, é porque o julgamento acontecerá e nós não seremos condenados por causa de Cristo, porque se fosse pelas nossas atitudes, com certeza o inferno seria o nosso destino. Não é isso? Mais alguém? Todos ouviram o que o Tiago falou? Alguém não ouviu? Deixa eu só pegar um gancho aqui. E às vezes, Tiago, nós nos acostumamos com determinadas coisas, com esse mundo mesmo, e... Oi. Ah, pois é. Não é só vocês, tem a transmissão. Tiago falou em relação a... Ela estava dando aula lá para as crianças, e ela falou determinado personagem...
a morte dos primogênitos lá no Egito, né? E uma criança levantou, não, aí Deus foi injusto. Aí ela explicou a questão da justiça de Deus para as crianças. Aí, pegando um gancho no que ela falou, que, por vezes, nós adultos, por conta da cultura, da nossa vivência, daquilo que nós estudamos fora da palavra de Deus, nós tratamos, de certa forma, a justiça do Senhor como a criança pensou. Como assim, pastor? Não no grau que ela pensou, mas no sentido de quê? De tolerar pecado, de viver como se Deus não existisse. Muitas vezes as pessoas têm pecados ocultos que acham que não, ninguém está vendo, está tudo bem. Só que não, Deus vê tudo, certo? Deus vê tudo. E esse mesmo Deus é que vai julgar esses pecados ocultos. Entendeu, Tiago? Enfim. Sim. Perfeito. Isso. O irmão falou que a grande dificuldade do homem, né, é ver a justiça de homens que são pecadores, né, e são falhos, né, e a justiça de Deus não é a justiça perfeita. E isso deve nos encorajar, porque hoje a gente sofre com injustiça, mas um dia não, será perfeito. Por mais que venhamos a viver aqui, sei lá, 120 anos, 120 anos de justiça, por exemplo, mas nós viveremos uma eternidade muito mais com Cristo, né? na glória com o Senhor. E isso deve nos encorajar. Hoje passamos por injustiça, mas um dia não haverá mais juiz injusto. Terá somente o juiz justo. Ok? Sem mais, vamos orar? Vamos ficar em pé? Santo Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua bondade. Obrigado porque podemos ouvir da Tua palavra, entender que o julgamento vai existir, mas entendemos também que o nosso Senhor e Salvador Jesus será o santo juiz, na qual não haverá injustiça, na qual não haverá testemunhas falsas, será o julgamento perfeito. O que te pedimos, meu Pai, é que enquanto esse dia não chega, que o Senhor possa nos sustentar, não nos deixa cair em meio às tentações, não nos deixa desviar os nossos pensamentos daquilo que é bem claro na Tua palavra. Nos ajuda a viver conforme a Tua palavra. Desperta-nos, Senhor, se por acaso estamos na Tua casa, mas distante de Ti. Não faz isso, Pai, não faz com que nenhum de nós venhamos a nos perder pelo caminho. Nos ajuda, Senhor. Nos dá esse encorajamento, essa certeza de que nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo. Mas somente os eleitos têm essa confiança. Somente aqueles que se arrependeram dos seus pecados, que têm fé em Cristo Jesus, têm essa esperança, essa certeza da salvação. E se alguém que nos escuta pela internet, ou até mesmo aqui, não tem essa certeza, que o Senhor possa despertar essa certeza, ao ponto de que essa pessoa venha te amar mais e mais, que essa pessoa venha amar mais e mais a igreja do Senhor, se dedicar mais e mais ao serviço ao Senhor. Nos ajuda, meu Pai. É assim que oramos, pedimos e agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém.